Boa tarde, aliás, todo mundo. Nós estamos começando pontualmente às 15 horas. Muito bem-vindo para o nosso webinar. Desculpa realmente a pontualidade, mas nós estamos lidando com os alemães aqui. Ok, podemos começar com a nossa apresentação de hoje, explorando as técnicas de Deep Learning com Envy e IDL. Eventualmente, você acompanhou uma apresentação parecida do meu colega da Harris Geospatial dos Estados Unidos, o TSEC, uma apresentação muito boa, mais focada um pouco nas aplicações em gerais de Deep Learning com Envy e IDL. Hoje, essa apresentação ela vai focar principalmente no aspecto técnico de como executar um projeto de Deep Learning, principalmente no Envy. Então, a agenda hoje, Deep Learning, Machine Learning, 5 minutos sobre os conceitos, a minha experiência pessoal de como que eu entrei um pouco mais nesse assunto, apresentar a biblioteca de Machine Learning que existe no IDL, falar um pouco mais, muito mais sobre como o Deep Learning foi implementado no Envy e esperar as perguntas de todo mundo no final da apresentação. Deep Learning, Machine Learning, redes neurais, todo mundo tem uma ideia mais ou menos vaga do que se trata. Nós sempre ouvimos que Machine Learning, Deep Learning é realmente algo que tem a ver, que foi moldado através de como funciona o cérebro humano. Eu acho isso um pouquinho infeliz, porque hoje você pega um avião, você não pensa realmente que esse avião foi modelado a partir de um pássaro. Esse bichinho pesa 200, 300 toneladas e tem motores com 10 mil cavalos de cada lado. Então, essa abstração de que é realmente como funciona o ser humano, eu acho que assusta mais do que ajuda. Existem alguns paralelos em que você realmente vê que o nosso raciocínio ele tem uma certa linearidade que pode ser usado para um programa de computação, mas não deixa de ser um simples programa em alguma linguagem, provavelmente C, C++, Python, para executar determinados procedimentos. O Deep Learning é um pouquinho mais, como eu diria, autônomo, mais automatizado do que Machine Learning. Para Machine Learning, você normalmente precisa, para cada tarefa, adaptar um pouquinho os seus dados, fazer um determinado pré-processamento, aplicar algoritmos específicos. Deep Learning é para ser algo que é tão robusto que você simplesmente joga para ele os seus dados de treinamento e com os algoritmos implementados lá, o sistema consegue realmente identificar feições, classes similares a partir da repetitividade desses dados. Tem muitas aplicações hoje em dia, vemos aqui tradução automática, que é realmente muito bacana. Em veículos nós temos inteligência artificial, geração de legendas, detecção de objetos, isso é bastante corriqueiro, todo mundo já viu isso, é um cachorro, identificando se é um cachorro pequeno, grande, se não é gato, e assim por diante. E nas mídias sociais você também vê muitas aplicações de Machine Learning hoje. Uma observação a respeito desse cachorrinho querido aqui no fundo azul. Observe, por favor, que nós temos aqui 40% de cachorro e 60% de fundo. Isso é uma condição muito favorável. Para nossas aplicações em geoprocessamento, nós vamos ter muito provavelmente feições que não ocupam nem 1%, 0,1% da área total da nossa imagem, e isso é já algo que vai ser bem mais difícil. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais o Deep Learning, principalmente por causa do módulo que está no Envy, eu vi que realmente não consegui passar por uma certa barreira de entendimento. Aí cheguei naquele livro online do Michael A. Neilson, se chama Neural Networks and Deep Learning. O site tem o mesmo nome, está aqui o link.
recomendo fortemente que você realmente dê uma olhada nesse site e leia um pouquinho o que ele tem a dizer. Tem, inclusive, exemplos práticos, executados, todos eles em Python, que são relativamente simples de seguir, mas principalmente assim os conceitos que ele coloca lá, que ele explica, eles ajudam a entender melhor como que funciona o Deep Learning. Esse slide, o título é Deep Learning e eu, mas Deep Learning e eu porque é um pouquinho o caminho que eu tomei para entender um pouco melhor do que trata essa matéria. Nós temos aqui esses nêurons aqui na esquerda. Você vê o nêuron, ele tem 3 entradas e uma saída. É isso aí. Não tem nada mais complexo. Essas entradas elas podem significar um determinado peso, peso -2 aqui no x2 também, e esses nêurons podem ter já uma base. Aqui você compõe o valor simplesmente -2 mais -2 mais 3 é -1. Esse nêuron, se você define que nêurons que são positivos transmitem um valor, não transmitiria um valor para os vizinhos dele. Você pega vários nêurons, eles são nêurons de entrada, ou input layer, como nós vemos aqui. Você tem nêurons de saída, aqui output layer, e aqueles do meio, esses hidden layers, esses layers que servem para dar um certo feedback ao seu sistema, eles são chamados de layers escondidos ou hidden layers, que é só uma nomenclatura, não tem nada a ver que eles realmente são escondidos, ninguém pode ver, não. Apenas o input layer e o output layer são um pouco mais expostos, porque você realmente, como usuário, lida diretamente com eles. Você não lida diretamente com esses chamados hidden layers. Então a gente pega aqui um exemplo, que esse é o exemplo mais famoso, provavelmente de números escritos na mão. Nós temos uma facilidade incrível de ler esses números, para um computador é bem mais difícil. Então, como que se aborda esse tipo de problema? Bom, cada uma dessas caixinhas é uma imagem. Ela tem 28 por 28 pixels. Essa imagem, 28 por 28 pixels, nós transformamos em nêurons. Cada pixel, um nêuron. Nós temos aqui um input layer aqui do lado, que são 784 nêurons. Novamente, cada pixel um nêuron. A mesma coisa nós vamos fazer com nossas imagens de geoprocessamento para extrair as feições desejadas. Esse input layer ele é conectado a um output layer. O output layer são números de 0 a 9. São exatamente os números que nós queremos, na verdade, identificar aqui. Nós queremos que o sistema olha para essa caixinha e nós diz esse aqui é o número 1. Para isso tem um layer intermediário, esse chamado hidden layer, e o procedimento agora é o seguinte, vai lá aqui na esquerda no cantinho. Cada nêuron está conectado com todos os outros nêurons do layer intermediário ou de subsequentes layers. Quando nós inserimos aqui uma imagem, por exemplo, essa aqui de 1, cada layer tem um determinado valor. O valor é proporcional ao valor do pixel, né, em termos de tons de cinza. Nós vamos ter uma determinada resolução para isso, um resultado que pode estar errado ou não, pode estar certo ou não. Se ele está errado, se ele está muito errado, o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar pesos em cada um desses nêurons e, através da modificação, pequena modificação dos pesos, ver como se o resultado comporta. O resultado, como você vê aqui, vai ser para cada uma dos 10 dígitos uma probabilidade para que o dado de entrada seja esse dígito. Você muda um pouquinho os pesos, as probabilidades aqui vão mudar também. E você muda eles
a partir de muitos e muitos dados de entrada, onde você sabe o resultado, você muda esses pesos até ter uma configuração de pesos e biases, que com bastante probabilidade consegue identificar o número certo. Isso, ao meu ver, é mais ou menos o funcionamento do Deep Learning. Isso realmente pode ser aplicado a qualquer problemática. No IDL, isso foi implementado como biblioteca do Machine Learning. Como eu disse, Machine Learning um pouquinho mais específica. Você precisa escolher determinados procedimentos que dependem do problema que você tem. Mas aqui na biblioteca você tem classificadores do tipo K-means, softmax. Talvez vocês conhecem ainda das classificações o Support Vector Machine e um classificador de testes. Nós temos alguns programas que fazem a divisão dos nossos dados de testes em dados que são usados para treinamento e dados que são usados para validação. Às vezes, se você quer realmente ter resultados randômicos, você precisa embaralhar esses grupos de dados de teste, de treinamento e dados de verificação para qualquer problema que você ataca através do Machine Learning ou Deep Learning. Sempre é recomendável que os dados de entrada sejam normalizados. Isso ajuda e muito os seus algoritmos. Então, tem várias maneiras de você normalizar linearmente, com a tangente hiperbólica. Você pode utilizar a variância e normalizar com ela. Não depende, você pode experimentar um ou outro. E você precisa otimizar os seus algoritmos. A otimização quer dizer que, a partir de uma pequena mudança nos pesos e nas bases, você vê se o resultado é mais ou menos correto. Esses chamados algoritmos de otimização, tem vários, eles fazem com que, se você interpreta isso como um plano multidimensional, onde você tem uma figura desse tipo, que você realmente chega lá no mínimo, onde você tem os resultados mais precisos. Um dos mais utilizados seria aqui o Gradient Descent. Funções de ativação são funções que ajudam a chegar mais rápido a um nível de precisão para os seus algoritmos e depende também do problema que você está atacando com o Machine Learning. Tem ainda os kernels para o Support Vector Machine. Interessantemente, no ENVI, por exemplo, se você usa uma classificação de Support Vector Machine, você tem os mesmos kernels. Linear, polinomial, radial e o sigmoide. O sigmoide seria realmente esse correspondente a redes neurais. E funções que medem o qual bem o seu arranjo realmente resolveu o problema. Para isso, existem novamente várias funções diferenciadas aqui no IDL, que para diversos problemas funcionam melhor ou não tão bem. Mas a maioria utiliza esse chamado mean square error. Okay? E com isso nós estamos indo lá para o ENVI. No ENVI nós temos aquele ciclo: criar amostras de treinamento, criar os modelos, treinar o modelo e classificar a imagem. Não é mais do que isso. A parte mais trabalhosa é criar as amostras de treinamento, e é aí que o ENVI quer lhe ajudar o máximo possível. Esse workflow ele é baseado no TensorFlow e no Keras. TensorFlow foi desenvolvido pela Google e Keras é uma biblioteca em Python que trabalha muito bem com TensorFlow. Então, aqui alguns exemplos. Nós podemos realmente, sem você precisar programar uma linha de código, no ENVI você pode fazer segmentações, detecção de objetos, identificar feições lineares em qualquer imagem, virtualmente. Pode ser radar, pode ser óptico, sem qualquer problema. Esse aqui é só para os seus registros. Se você quiser depois pegar esse PowerPoint, você pode estudar um pouquinho mais. Eu não vou entrar em detalhe, mas é o flowchart do Deep Learning no ENVI.
da entrada dos dados até a saída em forma de uma imagem de classificação. Com isso, nós já vamos direto no Envy. Vamos ver como funciona aqui o Deep Learning. Essa aqui é a tela do Envy. Nós vamos fazer tudo assim in vitro. Eu vou realmente executar esses procedimentos aqui para vocês. Nós temos aqui instalado o Deep Learning. Você vê que tem uma série de funcionalidades que são, na verdade, atalhos para funções quando você já está um pouco mais familiarizado com o Envy, mas você sempre vai querer começar aqui pelo Deep Learning Guide Map. Vou abrir ele. Como que você obtém o Envy? Eu tenho o Envy instalado aqui no meu disco D, mas você faz o download a partir do site da Harris, Harris Geospatial FlexNet Operations. Esse é ele é o chamado Harris Download and License Center. Se você já é um cliente do Envy, você tem acesso a ele através do seu password e senha. Se você não tiver já o Envy 5.5 e uma licença do Deep Learning, conversa, por favor, conosco, que a gente fornece para você essa licença temporária para você fazer todos os testes. A partir do momento que você tem essa licença temporária, você vai ter acesso a essa área de download. Faz o download da distribuição para o seu sistema, ou Windows ou Linux. Ainda nós não temos macOS sem previsão. E, por favor, não deixe de baixar também aqui esses dados dos tutoriais. Envy Deep Learning Tutorial Data.zip. Em total, mais ou menos 1.1 GB. Dentro desse arquivo do tutorial, tem também os dados que eu vou mostrar para vocês agora. Então, uma vez instalado o Envy, você tem aqui as funcionalidades do Deep Learning e nós temos aqui a nossa Deep Learning Guide Map. Primeira coisa que você vai ter que fazer, infelizmente, é fazer o teste da sua instalação e configuração. Esse teste ele serve para verificar se a sua configuração de hardware e software tem tudo o que é necessário para poder executar o Deep Learning no Envy. O que nós precisamos? Você vai precisar do Envy 5.5, do Deep Learning instalado, e de uma placa gráfica da NVIDIA que tem determinadas características. Todas essas placas da NVIDIA, eles têm um parâmetro que caracteriza um pouquinho a capacidade de processamento deles. Isso é chamado de Compute Capability. Esse Compute Capability tem que ser acima de 3.5 para que ele realmente pode ser efetivamente utilizado no Envy. Para realmente verificar que está tudo ok, você viu que o Envy quase que fez já um pequeno mini treinamento de um modelo e sai aqui com um relatório, no nosso caso, tudo propriamente configurado. Você vê aqui algumas informações sobre o sistema, quais as bibliotecas que ele encontrou, e aqui a placa que foi identificada. No meu caso aqui uma GeForce GTX 1070, ela tem 8 GB de memória. E aqui o Compute Capability que ele identificou é 6.1. Esse é o valor talvez mais importante. Novamente tem que ser acima de 3.5. Só para fins de referência, essa GeForce GTX 1070 é uma placa muito utilizada para essa finalidade de Deep Learning, também para outras tarefas que se aproveitam de uma boa GPU e custa em torno de $400, $500, mais ou menos lá fora. Ok. Aqui no nosso Envy Deep Learning Guide Map, nós temos 3 entradas e nós temos as três etapas que nós vamos percorrer agora. Treinar o modelo, classificar um rastro usando o modelo treinado e, eventualmente, refinar esse modelo já treinado. Nós vamos treinar um novo modelo. Se oferecem aqui 2 opções. Uma para o chamado Single Class Model e outra para o Multi-Class Model. Cá entre nós, a versão 1.1 do Deep Learning só veio com esse Single Class Model.
funcionava bem, sem qualquer queixas, mas claro que a ideia sempre foi de você poder classificar mais de uma feição ao mesmo tempo. Ao desenvolvimento do chamado Multi-Class Model, o pessoal realmente notou que todo performance desse Multi-Class Model foi superior ao Single-Class Model, da forma que hoje em dia a recomendação da Harris é que você utiliza só esse Multi-Class Model, mesmo se você tem uma única feição para classificar. Em versões futuras do Deep Learning, provavelmente esse Single Class Model não vai nem mais existir. Aqui, para treinar o Multi-Class Model, nós temos 3 passos. Nós precisamos identificar as áreas e oferecer para o sistema exemplos do que nós estamos procurando, muito parecido com uma classificação supervisionada. Segundo passo, nós pegamos os nossos ROIs e as nossas imagens. Vai ser criado um arquivo novo que é chamado de Label Raster, que são simplesmente os dados originais com uma máscara gerada a partir dos ROIs associada. E no final nós vamos treinar o nosso modelo. Aqui tem uma mensagem do Envy Information. Ela simplesmente diz que você não deve se preocupar em salvar os seus passos intermediários. Tudo que você fizer vai ser salvo para você, sem a necessidade de manualmente salvar o seu trabalho. Ok. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, já que você vê que tudo aqui está realmente em cinza, nós vamos definir um projeto. Aqui em File, New Project. Esse projeto vai trabalhar com dados de tornado. Esses dados de tornado são do ano 2011, maio de 2011, e eles são da região de Joplin, Missouri. Nós vamos criar um project folder, nós vamos chamar ele de Tornado _Joplin. E eu vou colocar ele aqui no meu diretório D. Eu já tenho um diretório DL-test. Vou colocar ele aqui dentro. DL Joplin. Ok. Próximo passo, definir as nossas classes. Antes de definir as classes, eu vou talvez fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês os dados de teste. Aqui eu coloquei os meus dados do tutorial no diretório NV Deep Learning Tutorial Data. Aqui tem um diretório tornado e aqui Image to Classify. E vou puxar ela para cá. Esse aqui é o tipo de imagem com que nós estamos lidando agora. Olha isso aqui. Novamente, essa é uma imagem aérea, 25 centímetros o pixel. Dá para ver aqui o rastro aqui do tornado. Realmente uma devastação bastante impactante. Acho que morreram 158 pessoas lá na época e os danos em total foram estimados em 2,8 bilhões de dólares. Maior dano causado por um tornado já nos Estados Unidos. Para que interessa trabalhar com Machine Learning? Através do Machine Learning ou Deep Learning é possível identificar o grau de danificação, o tipo de danos em cada propriedade, e assim fornecendo informações para as seguradoras para poder indenizar com mais rapidez os proprietários. Isso é muito importante. Ok, tirar aqui essa imagem de novo. Só queria mostrar para vocês do que nós estamos falando. Para essa classificação, nós vamos definir 4 classes.
Uma é telhados danificados. E a gente vai pegar a cor amarela. A outra é danos estruturais, quando realmente toda a casa está bastante afetada. A gente vai colocar aqui laranja, mais uma classe que vai ser destroços. A casa ficou completamente destruída, não se vê nem mais que era uma casa, em vermelho. E o último, para fins desse exemplo, algumas das casas, talvez você notou lá na imagem, o pessoal pegou uma lona azul para cobrir o telhado. Nós vamos classificar essa lona azul também. E claro que isso vai ser na cor azul. Agora nós vamos adicionar as imagens onde nós vamos colher essas regiões de interesse. São 4 imagens. Elas estão aqui no nosso Envy Deep Learning Tutorial no diretório Tornado. Ele se chama Training Raster 1 a 4. Vamos abrir eles. A gente pega todas as 4 imagens, importa elas para dentro. Ok. Você vê que nós temos aqui já informações sobre as regiões de interesse que foram definidas para cada uma dessas imagens de treinamento e se já foi criado o Label Raster ou não. Como que é o procedimento agora para você trabalhar com esses dados? Você clica na imagem, clica aqui em Draw. Abre-se aqui a imagem e abre-se aqui a ferramenta do Envy de definição de regiões de interesse. Agora o procedimento é o seguinte: automaticamente a primeira região de interesse aqui está sendo colocada, telhados danificados. A gente vai lá, procura um telhado danificado, pega lá o polígono e marca aqui o telhado com as telhas danificadas, ok? Aqui. Aqui eu vou só pegar alguns exemplos só para você ver como funciona. Claro que você deve realmente colher o máximo de exemplos possíveis. Uma vez que você está feliz com isso aí, vai por favor aqui na esquerda no Layer Manager e selecione aqui o próxima região de interesse. Automaticamente ele muda aqui para danos estruturais. Danos estruturais são, como nós tínhamos visto, telhados que são realmente bem danificados, casas bem danificadas. Aqui, por exemplo, esse aqui são danos estruturais. Esse aqui, essa parte aqui. Você não precisa se preocupar em fazer polígonos muito precisos, porque o software vai utilizar assim, uma certa liberdade de diminuir e aumentar esses polígonos. Destroços, onde que nós temos destroços? Mais aqui no meio, aqui por exemplo, esse aqui seria destroços. Esse aqui são destroços. Aqui nessa parte também. E por último a gente define a lona azul. Você vê que, por exemplo, aqui. Me perdoe, por favor, a minha maneira de fazer isso realmente bem porco. Gostaria de pensar que normalmente não sou assim, mas para mim mesmo não estou sentindo muita firmeza. Ok, temos
todas as regiões definidas. Você vê aqui no Training Rasta 1, 4 de 4 ROIs foram definidos, né? Agora, você vai para o próximo Training Rasta 2, clica aqui em Draw, ele é automaticamente colocado aqui e você continua na segunda imagem. Como nós não temos todo o tempo do mundo, nós vamos utilizar aqui regiões de interesse que já foram pré-definidos. Para isso, você selecione o raster, Import ROIs. Temos aqui Training Raster 2, ROIs.xml, esse está junto nesse conjunto de dados. E agora veja que ele automaticamente permite para nós dizer qual ROI corresponde a qual classe. Então, Roof Damage realmente é telhados danificados, Structural Damage, danos estruturais, Rubble são os destroços e Plutarch é a lona azul. Pronto. E você vê que aqui nós já temos as regiões definidas. Você vê que se pode ligar e desligar aqui os ROIs para ver o que o pessoal realmente definiu. No Rasta 3, eu não preciso necessariamente... eu não preciso... Ok. Eu acho que eu peguei alguma outra coisa. Ok. Por acaso eu fiquei lá em Generate Rasta, mas a gente vai importar aqui mais ROIs para o 3. Mesmo procedimento. Eu não preciso necessariamente carregar a imagem na tela para poder fazer isso. Ok, vou fazer isso para a quarta imagem também. Vamos chamar ela. Import ROIs. Número 4, abrir. Ok. Pronto. Temos as nossas regiões de interesse definidas para todas as nossas imagens raster. Novamente, é uma coincidência que nós temos 4 imagens de treinamento para 4 classes. Não tem nada a ver, não precisa ser o mesmo número. Uma vez feito isso, nós podemos ou criar aqui agora os label rasters, ou diretamente ir para treinamento. Veja que você pode também verificar o labeling statistic, quantas regiões de interesse foram definidos para cada uma das imagens, quantos pixels. Você talvez queira salvar isso para os seus relatórios. Nós vamos direto para o treinamento. E essa tela aqui agora é para treinar o nosso módulo. As imagens onde nós colhemos as amostras normalmente devem ser pequenas. Mas elas são normalmente talvez alguns 1000 pixels de altura e largura. O patch size é o tamanho da imagem x e y que você vai jogar na memória da GPU para fazer o seu processamento. Esse aqui é um valor recomendado para a nossa placa com 8 GB. Se você tem uma placa com mais memória, provavelmente esse valor pode ser maior, mas é algo recomendado. Parte dos dados de treinamento vão ser utilizados realmente para treinamento e parte vão ser usados para validação, assim como você faz com pontos de controle. Uma parte você usa realmente para georreferenciar, ortorretificar a sua imagem e uma parte você reserva para fazer a verificação depois. Aqui é a mesma coisa. Shuffle Raster, você pode, se você quiser, fazer com que cada vez que você executa esse treinamento, ele escolhe randomicamente a parte que é usado para treinamento e a parte para validação. Normalmente, nós aqui, como nós eventualmente queremos mudar alguns parâmetros de treinamento do nosso modelo, você quer que sempre são usados os mesmos dados para treinamento e para validação, você desabilita aqui Shuffle Raster.
Número de epochs. Epochs são simplesmente iterações. Não me pergunto por que não se chama iterações. Um epoch é todo o processo de treinamento de uma imagem, para os seus algoritmos. 25 epochs quer dizer que 25 vezes nós vamos fazer passar todos esses dados pelos nossos processos de avaliação. Depois de cada epoch vai ser avaliado o qual bem é a precisão do nosso algoritmo. Nós temos patches que são menores do que a imagem, mas nós vamos ter que usar patches, diversos patches eventualmente para as mesmas feições, para evitar que nós temos uma feição que está exatamente na borda de dois desses patches, né? Então, o patch não é assim um quadradinho aqui e depois o quadradinho do lado e baixo, não. Um patch é literalmente assim, um patch é para cá, aí ele muda um pouquinho para lá, para cá, assim. Imagina que isso seja um patch em cima da imagem, ele vai processar determinadas feições várias vezes, normalmente 10, 20 vezes por feição. Aqui nós temos dois parâmetros que servem para facilitar um pouco a nossa vida em termos de definição de regiões de interesse. A distância sólida e a distância de borramento. A distância sólida ela é muito usada quando você quer, por exemplo, identificar aqui o arruamento, as ruas, vias. Em vez de ter que fazer um polígono que realmente abrange toda a via, você pode fazer uma polyline no meio da via e definir aqui esse solid distance para que ela expande esse polyline à largura do seu objeto. Com a blur distance é algo parecido. Aliás, talvez na solid distance isso funciona muito bem também, por exemplo, para carros ou containers. Você simplesmente você marca os carros com um ponto e dá em pixels o diâmetro mais ou menos do carro, ele vai identificar todos os carros na sua imagem, talvez não exatamente com a mesma silhueta, mas você vai identificar quantos carros estão e aonde eles estão, através desse mecanismo. Então é muito mais fácil assim de definir os seus regiões de interesse, suas amostras. A blur distance ela serve para que você tenha um pouco de espaço de variância em termos de tamanho dos polígonos. Por exemplo, esse polígono aqui que nós definimos pode não ser realmente exatamente a extensão verdadeira. Então, esse blur distance faz com que você pode aumentar um pouco variar um pouco mais a área no início, nos primeiros epochs, nas primeiras iterações, e mais no final do processo, quando você já tem assim apurado um pouco mais, você vai diminuir esse blur distance. Então nós vamos definir uma blur distance aqui entre 1 e 8. Você pode fazer isso individualmente, ou você pode fazer isso para todos, aqui, vou fazer de 1 até 8. Então, o blur max é 8. No início do nosso treinamento, vai ter 8 pixels de intervalo, e mais para o final isso vai para 1. Class weight. Quando você tem feições que são muito raros dentro da imagem, tem o perigo de que você na verdade, classifica mais fundo do que feições. O class weight faz com que aonde você tem feições definidos, essas áreas vão aparecer mais nos patches. Você vai concentrar os patches mais nas áreas onde você tem já feições definidas. No nosso caso, o mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 3. Esse é um fator de multiplicação dos patches. No início, nós vamos ter uma probabilidade 3 vezes maior de ter um patch onde se tem a feição. No final do nosso procedimento, todas as áreas vão ser tratadas igualmente. O loss rate é algo parecido. O valor default é 0.8, nós vamos colocar 0.5, um valor entre 0 e 1.
que favorece um pouquinho mais em termos de cálculo, o qual preciso é seu modelo, ele dá mais peso para as feições do que para o fundo. Se você aumenta isso para 1, você vai favorecer mais o cálculo da precisão em cima dessas feições mais raras. 0 seria você não realmente dá peso nenhum. E aqui os dois modelos têm nomes. Por que nós temos aqui dois modelos? Você já vai ver que durante o processo de refinamento do nosso modelo, nós vamos passar por um mínimo, e esse valor mínimo é, na verdade, o melhor modelo que nós geramos. Pela estatística, pode acontecer de que quando nós chegamos no final dos nossos 25 epochs, que talvez o último modelo não seja tão bom, mas ele também é salvo. Nós salvamos dois modelos, o com o melhor valor de treinamento e o último. Ok. Ele prepara agora o modelo para ele vai ser inicializado e calculado. E agora acontece uma coisa relativamente um pouquinho interessante. Você vai ver que ele abre, na verdade, uma tela no seu browser. Primeiro ele calcula aqui o número de batches, depois ele abre aqui o seu browser automaticamente. Esse browser, o que ele faz aqui? Ele abre o chamado TensorBoard. Lembra que eu falei que os algoritmos no Envy são baseados no TensorFlow? Pois bem, o TensorFlow vem com um painel de matrices de avaliação que permitem que você possa realmente com mais facilidade ver como que anda o seu processo de treinamento. Ele bom, eu não sei por que eu não consigo ver todos aqui, deixa eu ver. Ele dá valores. Nós temos aqui já vários treinamentos mostrados. Ele dá valores para a precisão, a acurácia, a chamado loss, e o return. E eu não vou ter, o recall, desculpa, eu não vou ter tempo para entrar em detalhe nesse TensorBoard, mas é uma ferramenta excelente para você verificar se você tem uma certa convergência nos seus dados ou não. Né? Infelizmente aqui aqui agora consigo ver. Eu tenho muitos modelos. Agora nós temos o nosso modelo corrente que está funcionando. Você vê que o batch, nós temos mais ou menos 7.000 batches. Aqui tem a acurácia, o máximo é 1. Né? Ele vai se aproximando aqui ao valor 1 na acurácia. O loss é que deve se aproximar ao valor 0 ao longo do treinamento. Então, se você vê no início que a precisão, a acurácia está diminuindo ou o loss está subindo, você pode, nesse momento, abortar o processo porque você vê que esse realmente não funciona. Essa parte esses parâmetros de treinamento não funcionam bem para você. Eu vou, daqui talvez 10, 15 dias, fazer uma nova sessão de webinar, onde nós vamos apresentar resultados com dados Sentinel-2 e falar um pouquinho mais sobre esse TensorBoard, para você poder aproveitar melhor dele para os seus processos. Vamos voltar para o Envy. Você vê que ele dá aqui o loss value e o epoch que está sendo processado. Nós não vamos ter tempo para fazer todo o processamento. Eu vou pegar um modelo que já foi treinado. Nós vamos aqui voltar para o nosso Deep Learning Guide Map. Classify raster using a trained model. Uma vez que o nosso modelo foi treinado, a gente vai abrir agora a imagem que nós queremos treinar
No nosso caso, é essa image to classify. Ok? Nós vamos pegar o modelo que nós queremos, que nós treinamos. Eu já tenho vários modelos aqui treinados. Eu vou pegar simplesmente... deixa eu ver, eu tenho aqui um outro que talvez é melhor. Tornado. Não faz DL Joplin. Desculpa. Vamos pegar esse aqui. Abrir. E você pode opcionalmente criar aqui uma imagem que se chama Activation Raster, onde você tem como fazer um fine-tuning dos valores, probabilidades que cada pixel pertence a uma determinada classe. Normalmente isso não é necessário. Essa classificação, embora a imagem que nós estamos classificando a partir de um modelo já treinado, é muito mais rápido do que o treinamento do modelo. O mais demorado é mesmo esse treinamento, ok? Mas você pode a qualquer momento voltar para esse modelo treinado e aprimorar ele, acrescentar mais imagens raster para treinamento, modificar talvez os parâmetros que você usou para o treinamento. Nós vimos que tem alguns que, por exemplo, esse loss value, você talvez queira mudar ele um pouquinho. Você pode... Bom, patch size não é uma boa ideia de se mudar, mas você pode acrescentar também aqui, por exemplo, pode criar novas regiões de interesse. Eu fiz, por acaso, um exercício onde, além desses 4 classes para essas imagens de tornado, a gente colocou também as imagens, as classes de carros e de ruas. Bem interessante isso. Você vê que realmente os carros são muito bem identificados, não importando se elas estão na rua ou eles estão lá no meio de um terreno. Isso realmente funciona muito bem. E eu já vou adiantar que esse processo de identificar todas as feições, de passar pelo treinamento, ele é um pouco repetitivo e bastante cansativo. Existe uma maneira muito interessante no Envy de tirar parte desse trabalho das suas costas, né? Já vou mostrar como funciona isso depois que a gente avalia aqui a nossa classificação. Nós temos aqui a TensorFlow Math Classification. Vou fazer Zoom to Layer Extend, porque estamos numa área diferente. E se vê aqui os resultados da nossa classificação. Vamos abrir também a nossa imagem que foi classificada. A imagem de classificação a gente vai lá em cima. E agora você pode ver aqui os telhados. Vou fazer um pouco um zoom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui nós podemos ver, por exemplo, os danos estruturais. Você vê aqui a imagem por baixo. Os destroços, claro que aqui você tem muitas áreas realmente que são só destroços. A parte aqui da lona azul, talvez que é mais fácil de você ver. Assim você pode verificar o resultado do seu treinamento. Eu vou abrir rapidamente uma imagem que foi classificada também com os carros. Esse aqui. Colocar ela aqui dentro do Envy. Você vê aqui que nós classificamos também alguns arruamentos e os carros. Os carros são aqui em turquesa, tá vendo aqui? Os carros.
e as ruas. Eu vou tirar aqui, talvez para você ver que realmente tem aqui os carros. Tem que tirar lá. Tá vendo? Foram identificados aqui os carros também nessa imagem. Não realmente na extensão correta, mas para identificar serve perfeitamente. Agora, como última observação, esse fluxo de trabalho ele foi inserido também no chamado Envy Modeler. O Envy Modeler é uma maneira de você visualmente montar o seu processo de processamento. Aqui tem, dentro do Deep Learning Tool, tem Randomized Training Parameters using the Envy Modeler. Ele abre o Envy Modeler e você vê que nós temos aqui pronto um processamento que faz o seguinte. Com os input parameters, ele pede para você as imagens de entrada, os dados de treinamento, de validação, ok? Isso você vai ter que abrir. E aqui ele faz a randomização dos parâmetros de distância sólida, o blur, o class weight e o loss weight. O que quer dizer randomização? Ele gera 50 modelos para você. Isso demora, obviamente, uma noite inteira. Variando esses parâmetros, quando você deixa eles aqui em branco, e você pode depois avaliar esses modelos e verificar qual que realmente deu os melhores resultados. Eu fiz isso só para você ter uma ideia. Deixa eu ver onde que ele está. Aqui, MultiFirst. Esse aqui, 70 gigabytes de dados foram gerados aqui, ok? Muitos e muitos resultados de classificação e modelos automaticamente a partir desse procedimento dentro do Envy Modeler. Então, isso é uma ferramenta muito interessante. Como é realmente, como eu digo, um pouquinho de trial and error, você pode deixar toda a parte de trabalho duro para o Envy, de modificar os parâmetros, pegar os dados de entrada, gerar o modelo, classificar, e depois de manhã você chega lá no trabalho ou em casa, no seu computador, e avalia o resultado de tudo isso. Ok, nós já estamos quase terminando. Eu vou mostrar mais alguns exemplos de. Opa, aqui não, tem um outro, deixa eu ver. Eu tenho aqui dois. Aqui, a estação de estradas com um sensor aeroportado 35 centímetros. Você vê que todo o arruamento aqui foi extraído com Deep Learning, em 3 bandas. Aqui, algo parecido, mas a partir de dados LiDAR, de altura, intensidade e relevo sombreado. Funciona muito bem para identificação de nuvens, que é difícil porque as nuvens sempre têm aqui uma área que é meio difícil de se avaliar, porque os valores de intensidade são contínuos. Aqui, identificação de carros também, com o sensor Nearmap 6 centímetros. Você vê que ele identifica os carros com uma probabilidade aqui representado pela tabela de cores. Identificação de painéis solares e vetorização desses painéis. Aqui um exemplo com imagens SAR. Nós vamos pesadamente trabalhar com Deep Learning em cima de imagens SAR, tanto de Sentinel-1 como também agora de imagens ICI para identificação de áreas de desmatamento. Aqui nesse exemplo nós temos queimadas numa série temporal. Mas funciona muito bem com Deep Learning. E aqui, por último, classificação de uso do solo. Hoje em dia, realmente tem projetos que utilizam Deep Learning para uma classificação completa de imagens com centenas, literalmente centenas de classes. Ok, bom,
1 hora, cronometrado. Não falei, como eu disse, tudo o que eu queria, mas espero que eu consegui ajudar um pouquinho a dar uma ideia de como funciona o Deep Learning no IDL, principalmente no Envy, quais as ferramentas que você tem disponíveis e quais os passos que você pode executar a partir do tutorial ou dos seus próprios dados. Nós estamos realmente sempre muito agradecidos quando você chama a gente para ajudar nos seus projetos. Sempre temos interesse em ver como que se aplicam as ferramentas no seu dia a dia. Muito obrigado. Estamos indo para as perguntas. Alan, seria uma opção coletar amostras usando o FX, sem classificar e incorporar no Deep Learning de modo a agilizar o processo? Mas com certeza, excelente sugestão. Como o FX gera esses resultados também em forma vetorial, em forma de shapefile, e nós podemos incorporar essas regiões em formato shapefile no Deep Learning, isso é um método muito prático, muito bom. Nós vamos, inclusive, com certeza, trabalhar com isso nos próximos dias. Há algum exemplo para segurança em ferrovias? Eu imagino que seja o caso de verificar se tem construções perto das rodovias, se alguém está construindo perto de rodovias. Nós não temos um exemplo propriamente dito, mas eu sei que existem muitos dados de drones que trabalham exatamente nessa área de segurança em ferrovias e, com certeza, o Deep Learning é uma ferramenta excelente para classificar esses novos prédios e construções perto das rodovias. É possível desenvolver o treinamento e aplicação em dados volumétricos em múltiplas imagens. Em dados volumétricos, eu confesso que não estou nesse momento vislumbrando como poderia ser. Nós trabalhamos com dados que têm várias bandas, pode ter mais do que 3 bandas também, se bem que eu deveria talvez dizer que para fins de trabalhar dentro do algoritmo de Deep Learning, as imagens, os dados normalmente são todos convertidos para byte. Isso porque byte é muito mais eficiente de se trabalhar numa GPU, nos processadores da placa gráfica, como, por exemplo, dados sísmicos. Poderíamos tentar isso, realmente não sei lhe dizer. Não sei de nenhuma aplicação, nenhum caso agora específico, mas imagino que o conceito de Deep Learning em si, com certeza, deve se aplicar a isso também. Ok. Se tiver mais perguntas, nós vamos, com todo prazer, respondê-las. Por favor, mande também para o nosso e-mail. Tem aqui o nosso site, www.sulsoft.com.br, www.envy.com.br. Você pode enviar, por exemplo, para info@sulsoft.com.br ou suporte@sulsoft.com.br e a gente responde as suas perguntas. Então, foi isso para hoje. Muito obrigado novamente pela sua participação e até a próxima.